Imagine abrir o livro mais lido e estudado da história humana e descobrir que a infância do seu protagonista principal simplesmente não está lá. 4 versículos. É tudo que temos sobre os primeiros anos de Jesus Cristo nos evangelhos que conhecemos. 4 breves momentos que mal rascunham o início de uma vida que mudaria para sempre o curso da humanidade. Como seria possível que os anos formativos daquele que chamamos Salvador estejam envoltos em tanto silêncio? Este vazio não é acidental. É um convite a um dos maiores mistérios da fé cristã. Mateus nos conta sobre seu nascimento e a fuga para o Egito. Lucas menciona brevemente sua apresentação no templo quando bebê. E então, nada. Um salto temporal que nos leva diretamente para seu batismo no Rio Jordão, quando já tinha cerca de 30 anos. O que aconteceu nesse intervalo? Como era Jesus como criança? Será que seus poderes divinos já se manifestavam? Ou era apenas um menino comum de Nazaré? Essas perguntas inquietaram gerações inteiras de cristãos que, sedentos por conhecer cada detalhe da vida do Messias, começaram a preencher essas lacunas com histórias extraordinárias, algumas tão fascinantes quanto controversas. Se você já se perguntou sobre os mistérios não revelados da vida de Jesus, deixe seu like agora mesmo e acompanhe esta incrível jornada pelos evangelhos proibidos. 18 anos. Um período maior que toda a infância e adolescência juntas, totalmente ausente das páginas que formam o alicerce da maior religião do planeta. Como se uma mão invisível tivesse deliberadamente apagado esse capítulo da história. Do jovem Jesus no templo aos 12 anos até seu batismo por João Batista aos 30, um vácuo narrativo que desafia nossa compreensão. Nesse silêncio, ecoa uma pergunta que atravessou séculos. O que acontecia enquanto o Filho de Deus crescia nas colinas da Galileia? Era apenas um carpinteiro comum, absorvendo o ofício de seu pai terreno em completo anonimato? Ou já realizava prodígios que deixavam vizinhos e familiares boquiabertos? Os evangelhos canônicos optaram pelo silêncio, mas o fervor da fé e a necessidade humana de compreender não permitiram que esse mistério permanecesse. Foi nesse terreno fértil de curiosidade devocional que brotaram relatos extraordinários, transmitidos inicialmente de boca em boca, até serem finalmente registrados em textos que a Igreja posteriormente classificaria como apócrifos, palavra grega que significa oculto ou secreto. Textos que, embora rejeitados do cânon oficial, continuaram a exercer profunda influência na imaginação cristã por gerações. No alvorecer do cristianismo, enquanto as comunidades lutavam para preservar os ensinamentos de Jesus, uma infinidade de textos começou a circular. Cartas, narrativas, poemas, visões. Um mosaico literário tentando capturar a essência de uma revolução espiritual ainda recente. Em meio a essa efervescência, surgiram obras que buscavam responder à crescente curiosidade sobre os anos não documentados da vida do Messias. O Proto-Evangelho de Tiago, escrito por volta do ano 150, concentrou-se na infância de Maria e no nascimento miraculoso de Jesus. O Evangelho da infância de Tomé, datado do século II, ousou ir além, pintando um retrato vibrante e, por vezes, perturbador do menino Jesus e seus primeiros milagres. O Pseudo-Mateus, compilado entre os séculos V e VII, expandiu essas narrativas, incorporando elementos do folclore egípcio e tradições judaicas. Já o Evangelho Árabe da Infância, surgido no século VI, mesclou histórias cristãs com elementos da cultura oriental. Esses textos não nasceram de uma conspiração ou tentativa deliberada de falsificação. Eram expressões genuínas de comunidades de fé que ansiavam por conhecer mais sobre aquele que adoravam como Filho de Deus. Cada página desses evangelhos proibidos carrega consigo não apenas histórias fantásticas, mas também o testemunho de como as primeiras gerações cristãs imaginavam e adoravam seu Salvador. Para compreender verdadeiramente esses textos enigmáticos, precisamos transportar
nossa mente para um mundo radicalmente diferente do nosso. Os séculos II a VI foram tempos de transformação profunda para o cristianismo nascente. A perseguição romana, o embate com religiões pagãs, as disputas teológicas que moldaram o dogma. Tudo isso fervilhava enquanto esses evangelhos apócrifos eram compostos, copiados e compartilhados em comunidades dispersas pelo Mediterrâneo e Oriente Médio. Era um tempo em que a linha entre história e mito, entre relato factual e narrativa simbólica, não existia como a concebemos. Hoje, para os cristãos daquela época, essas histórias sobre o menino Jesus não eram simplesmente fantasias. Eram formas de expressar verdades profundas sobre sua natureza divina. Em um mundo onde a alfabetização era privilégio de poucos e a tradição oral predominava, esses relatos coloridos e dramáticos serviam como poderosas ferramentas de evangelização e edificação. Cada milagre extravagante, cada demonstração precoce de sabedoria divina era um testemunho da convicção daquelas comunidades de que Jesus não era meramente humano, mas verdadeiramente divino desde o primeiro momento de sua existência. Essas narrativas floresceram especialmente quando debates cristológicos intensos questionavam: quando exatamente Jesus tornou-se divino? No nascimento? No batismo? Na ressurreição? Os evangelhos da infância ofereciam sua própria resposta. Contundente, sempre foi. Os primeiros relatos do evangelho da infância de Tomé apresentam um retrato surpreendente, quase chocante para nossa sensibilidade moderna. Aqui, Jesus não é retratado como a figura gentil e paciente dos evangelhos canônicos. Em vez disso, encontramos uma criança com poderes imensuráveis, ainda aprendendo a compreender e controlar seu dom divino. Como um jovem Deus recém-encarnado, suas primeiras manifestações de poder são marcadas por uma intensidade bruta e, por vezes, uma justiça implacável que desafia nossas expectativas. Em uma das narrativas mais controversas, o menino Jesus, com apenas 5 anos, brincava próximo a um riacho após uma chuva, moldando pequenos pássaros de barro. Quando outro menino, filho de um escriba chamado Anás, criticou-o por brincar durante o sábado, Jesus simplesmente bateu palmas e exclamou: "Vão, voem!" E diante dos olhos atônitos dos presentes, os pássaros de barro ganharam vida, bateram asas e voaram para longe. Este milagre, que combina o poder criador divino com uma demonstração de domínio sobre as leis naturais, é apenas o começo de uma série de eventos extraordinários. O texto sugere que, mesmo como criança, Jesus já possuía plena consciência de sua divindade e poder sobre a criação. Uma proposição teológica ousada que desafiava as noções convencionais sobre a natureza humana do Messias. Esses relatos nos convidam a contemplar o mistério fundamental da fé cristã, como o divino e o humano coexistiam na pessoa de Jesus, não apenas em sua vida adulta, mas desde seus primeiros anos. O que você acha desse lado surpreendente de Jesus criança? Comenta aí embaixo sua reação a este episódio que a Bíblia tradicional nunca mencionou. As páginas do Evangelho da Infância de Tomé nos revelam episódios que poucos sermões dominicais ousariam mencionar. Em uma cena particularmente intensa, o pequeno Jesus caminhava pela aldeia quando um menino esbarrou nele acidentalmente. A reação descrita no texto é desconcertante. "Assim você irá em seu caminho", teria dito Jesus. E imediatamente o menino caiu morto. Os pais da criança, enfurecidos, procuraram José e Maria, exigindo explicações sobre o filho que parecia trazer tanto perigo quanto maravilha à comunidade. Em outro incidente, Jesus moldava figuras de barro quando um menino destruiu propositalmente seu trabalho com um galho. O jovem Messias, indignado com a afronta, levantou a mão e declarou: "Que você nunca termine o seu caminho." E o menino imediatamente adoeceu e faleceu pouco depois. Esses relatos perturbadores foram interpretados de diferentes maneiras ao longo dos séculos. Alguns os veem como alegorias do poder divino, ainda não temperado pela maturidade humana.
outros como adições posteriores que refletem mais as tensões entre comunidades cristãs e seus opositores do que qualquer verdade histórica. O que esses episódios certamente nos mostram é uma tradição cristã primitiva, lutando para reconciliar duas naturezas aparentemente contraditórias: a divindade absoluta de Cristo e sua completa humanidade. Como seria um Deus encarnado aprendendo a ser humano? Essa questão, que ocupou concílios e gerou heresias, encontra nos evangelhos apócrifos uma resposta dramática e visceral que nos convida a refletir sobre o mistério da encarnação de forma muito mais complexa do que costumamos fazer. Nem todos os prodígios atribuídos ao menino Jesus nos evangelhos apócrifos são marcados por severidade. Muitas narrativas revelam um lado compassivo e maravilhoso, que mais tarde se tornaria a característica dominante nos relatos canônicos de sua vida adulta. Um dos mais belos e duradouros relatos descreve Jesus brincando às margens de um riacho, moldando 12 pássaros de barro. Quando repreendido por fazer tal atividade no sábado, dia sagrado de descanso segundo a lei judaica, o menino simplesmente bateu palmas e ordenou: voem! E as pequenas esculturas ganharam vida, levantando voo diante dos olhos espantados das testemunhas. Esta imagem poderosa de criação e libertação inspirou artistas ao longo dos séculos, tornando-se um dos motivos mais reproduzidos na arte cristã medieval. Em outro episódio tocante, Jesus ajuda seu pai adotivo José em seu trabalho de carpintaria. Quando José corta erroneamente uma tábua, deixando-a curta demais para o propósito pretendido, o menino Jesus simplesmente estende a madeira até o comprimento necessário, salvando o trabalho do pai. Este milagre, mesclando o mundano e o divino, oferece um vislumbre comovente da dinâmica familiar da Sagrada Família. Há também relatos de curas, como quando seu meio-irmão Tiago foi mordido por uma serpente venenosa enquanto coletava lenha, e Jesus, com apenas um sopro sobre a ferida, neutralizou o veneno, salvando a vida do irmão. Estas histórias, embora não aceitas como historicamente precisas pela Igreja, capturam uma verdade espiritual profunda. A divindade de Cristo sempre se manifestou como força criativa, restauradora e compassiva, mesmo em seus primeiros anos. Confronto entre a sabedoria divina e o conhecimento humano é um tema recorrente nos evangelhos apócrifos. Em uma cena memorável, José, preocupado com o desenvolvimento do filho, leva o jovem Jesus para ser instruído por um respeitado professor chamado Zaqueu. O que se segue é uma inversão dramática de expectativas. Quando o mestre começa a ensinar o alfabeto, Jesus o interrompe com uma pergunta desconcertante. Se você verdadeiramente conhece o alfa, diga-me primeiro o que é o beta. Confuso, o professor tenta disciplinar o menino, apenas para ser confrontado com uma torrente de sabedoria esotérica que transcende qualquer educação formal. Eu tenho conhecimento de coisas que existiam antes de você nascer, declara o menino, procedendo então a explicar os significados místicos das letras do alfabeto, suas proporções geométricas e simbolismos ocultos. Zaqueu, atônito, confessa: perante a comunidade, eu planejava ter um aluno e encontrei um mestre. Sou sobrecarregado pela profundidade de suas palavras e penetração de seu intelecto. Não creio que qualquer mortal possa compreendê-lo. Em outra versão, após várias tentativas frustradas de diferentes mestres, Jesus é levado a um terceiro professor que tenta uma abordagem mais gentil. Quando este pede que Jesus recite alfa, o menino obedece, mas ao ser solicitado a dizer beta, responde: primeiro me diga o que significa alfa, e então eu te direi o que é beta. O professor, incapaz de fornecer tal explicação esotérica, é novamente confrontado com a realidade desconcertante. A criança diante dele possuía um conhecimento que transcendia qualquer sabedoria terrena. Essas narrativas não apenas entretinham os primeiros cristãos,
mas também ofereciam poderosos argumentos a favor da divindade eterna de Cristo. Ele não adquiriu seu conhecimento, sempre o possuiu. Um dos aspectos mais fascinantes e teologicamente controversos dos evangelhos apócrifos é como eles retratam o desenvolvimento da autoconsciência divina de Jesus. Diferente dos relatos canônicos que apresentam pouquíssimos detalhes sobre sua infância, esses textos sugerem que a compreensão que Jesus tinha de sua própria divindade e missão foi se desdobrando gradualmente. Uma ideia que provocaria intensos debates teológicos nos séculos seguintes. Em alguns relatos, vemos um Jesus inicialmente inconsciente do pleno impacto de seus poderes, surpreendendo-se com as reações que seus milagres causavam. Em outros, como no Evangelho Árabe da Infância, ele já demonstra plena consciência de sua natureza divina desde muito pequeno, declarando abertamente ser o Filho de Deus enviado para redimir a humanidade. Essa tensão entre o humano e o divino, entre o desenvolvimento natural e a omnisciência sobrenatural, reflete um dos maiores debates cristológicos da Igreja primitiva. Como exatamente as naturezas humana e divina coexistiam em Cristo? Para alguns grupos cristãos antigos, como os adocionistas, Jesus era um homem que gradualmente recebeu a divindade. Para outros, como os docetistas, sua humanidade era apenas aparente, uma fantasia que ocultava sua verdadeira natureza puramente divina. Os evangelhos apócrifos da infância oferecem sua própria resposta a esse dilema. Jesus sempre foi divino, mas sua humanidade real implicava em um autêntico processo de crescimento e descoberta. Esta visão, embora nunca plenamente aceita no dogma oficial, continua a intrigar teólogos e fiéis que se perguntam sobre o mistério da encarnação. Como seria para o Verbo eterno experimentar as limitações e descobertas da infância humana? Os evangelhos canônicos oferecem apenas vislumbres da vida familiar de Jesus. Em contraste, os textos apócrifos nos presenteiam com cenas íntimas e cotidianas da dinâmica entre Jesus, Maria e José. Através dessas narrativas, entramos na casa de Nazaré e testemunhamos momentos de preocupação parental, alegria doméstica e os desafios únicos de criar uma criança divina. José é retratado como um pai adotivo dedicado, frequentemente perplexo diante dos poderes do menino, mas sempre protetor e amoroso. Em um episódio tocante do Evangelho Pseudo-Mateus, quando a família está fugindo para o Egito e Maria se cansa sob o sol escaldante, Jesus ordena que uma palmeira se curve para oferecer seus frutos e sombra à mãe exausta. Se você está tão fascinado quanto eu com estas revelações sobre a infância de Jesus, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que exploram os segredos das Escrituras antigas. Maria surge nessas histórias como figura de profunda dignidade e sabedoria, muitas vezes mediando entre os poderes extraordinários do Filho e as expectativas da comunidade ao redor. O proto-evangelho de Tiago a descreve como uma mulher extraordinária desde o nascimento, criada no templo e perpetuamente virgem. Um status que alguns textos tentam comprovar através de testes realizados após o nascimento de Jesus. Também encontramos menções aos irmãos de Jesus, como Tiago e Judas, apresentados ora como filhos de um casamento anterior de José, tradição ortodoxa e católica, ora como primos, outra interpretação católica. Essas narrativas domésticas, embora historicamente questionáveis, oferecem uma janela para compreender como os primeiros cristãos imaginavam a infância do Salvador e honravam aqueles mais próximos a ele. Elas humanizam a Sagrada Família, enquanto mantêm sua santidade, criando um poderoso modelo de devoção familiar que influenciaria profundamente a espiritualidade cristã pelos séculos seguintes. Em cada refeição compartilhada, em cada interação entre pais e filho, os apócrifos viam o mistério divino se desenrolando dentro das paredes de um lar comum. Nas ruelas empoeiradas de Nazaré, entre o cheiro de madeira recém-cortada e o som ritmado de martelos,
O jovem Jesus aprendia o ofício que sustentaria sua família. Os evangelhos apócrifos dedicam surpreendente atenção a esses momentos formativos, quando o Criador do universo aprendia a criar com suas próprias mãos humanas. José é retratado como um mestre paciente, ensinando ao filho adotivo as técnicas da carpintaria, como selecionar a madeira adequada, como manusear as ferramentas com precisão, como transformar matéria bruta em objetos úteis e belos. Em um relato particularmente memorável do Evangelho árabe da infância, José recebe a encomenda de um rico mercador para construir um trono elaborado. Após medir cuidadosamente a madeira, José descobre que cometeu um erro. Um dos painéis ficou curto demais. Preocupado com o prejuízo e a vergonha, ele compartilha sua angústia com o filho. Jesus, então, com cerca de 8 anos, tranquiliza o pai. Não tema, apenas segure uma extremidade da tábua e eu a outra. Quando puxam juntos a peça de madeira, ela milagrosamente se estende até o comprimento necessário, deixando José maravilhado. Este episódio, frequentemente representado na arte medieval, revela não apenas o poder divino de Jesus, mas também sua compaixão pelo trabalho humano comum e sua dedicação aos laços familiares. Alguns teólogos veem nessas histórias um profundo simbolismo. Assim como Jesus transformava a madeira nas mãos do carpinteiro, um dia seu corpo seria pregado na madeira para transformar a humanidade. Outros destacam como essas narrativas valorizam o trabalho manual, elevando-o a uma dignidade que contrariava o desprezo que as elites greco-romanas nutriam pelo labor físico. O Deus encarnado não apenas se fez homem, mas homem trabalhador, cujas mãos calejadas criariam tanto bancos e mesas, quanto milagres e salvação. A breve menção no Evangelho de Mateus sobre a fuga da Sagrada Família para o Egito transformou-se, nos textos apócrifos, em uma extraordinária odisseia repleta de encontros sobrenaturais e maravilhas. A jornada de cerca de 500 quilômetros através de territórios hostis e desertos implacáveis é pintada como uma sequência de intervenções divinas que protegiam o menino predestinado e seus pais terrenos. Em uma passagem do Evangelho pseudo-Mateus, a família é confrontada por um bando de salteadores liderados por 2 homens chamados Tito e Dúmaco. Enquanto o segundo insiste em roubá-los, Tito, inexplicavelmente tocado pela presença da criança divina, oferece dinheiro ao companheiro para que deixe os viajantes em paz. Maria, grata pela proteção, profetiza: "O Senhor Deus te sustentará e te concederá remissão de teus pecados." O menino Jesus então prediz que 30 anos depois, estes mesmos ladrões estariam pendurados em cruzes ao seu lado, Tito à sua direita, destinado ao paraíso por sua compaixão, e Dúmaco à esquerda, condenado por sua dureza de coração. Este relato, uma clara prefiguração da crucificação, entrelaça o início e o fim da jornada terrena de Cristo em uma poderosa narrativa circular. Em outro episódio marcante, quando a família atravessa uma região infestada por animais selvagens, leões e leopardos emergem das matas, não para atacá-los, mas para guiá-los e protegê-los, curvando-se em adoração diante do menino. Estas histórias, embora fantásticas aos olhos modernos, comunicavam verdades profundas para os primeiros cristãos. O Salvador diante de quem toda a criação se curva, o Messias cuja vida já estava entrelaçada com seu destino sacrificial desde a infância, o Deus encarnado que transformava até mesmo o exílio em solo para milagres. A chegada da Sagrada Família ao Egito marca um dos capítulos mais extraordinários nos Evangelhos apócrifos. Esta terra, berço de uma das mais antigas civilizações pagãs, torna-se o cenário para algumas das mais dramáticas demonstrações do poder divino do menino Jesus. O Evangelho pseudo-Mateus descreve uma cena espetacular. Quando Jesus entra em um templo egípcio em Sotinem, possivelmente Hermópolis,
Os 365 ídolos alinhados no santuário caem simultaneamente de seus pedestais, despedaçando-se no chão diante da criança divina. O sacerdote local, em vez de reagir com fúria, reconhece o poder superior manifestado e começa a adorar o menino Jesus. Este episódio evoca deliberadamente o relato bíblico de quando a Arca da Aliança foi levada ao templo do deus filisteu, Dagon, cuja estátua caiu prostrada diante do símbolo da presença divina israelita. A mensagem é clara. O próprio Jesus é agora a verdadeira arca, a presença viva de Deus entre os homens, diante de quem todos os falsos deuses devem se curvar. Outra narrativa descreve como, quando a família buscou abrigo em outra cidade, egípcia, o governador local foi informado sobre o colapso dos ídolos e, temendo uma repetição, convidou a Sagrada Família para sua própria casa, onde seu filho, possuído por demônios, foi curado pelo simples toque das roupas do menino Jesus. Estas histórias não eram meros contos fantasiosos para os primeiros cristãos. Eram poderosas declarações teológicas sobre a superioridade de Cristo sobre as religiões pagãs e uma explicação para a rápida expansão do cristianismo no Egito, uma das primeiras e mais vibrantes comunidades cristãs fora da Terra Santa. O Egito, que uma vez abrigou o menino Jesus, tornou-se terra de monges e mártires, como se o breve exílio da Sagrada Família tivesse plantado sementes divinas no Tió, solo que outrora pertencera aos faraós. A tradição cristã copta, preservada através de séculos no Egito, mantém vivo o relato de como o menino Jesus teria interagido com os centros de conhecimento da antiga civilização faraônica. Segundo o Evangelho Árabe da Infância, a Sagrada Família não apenas se refugiou no Egito, mas penetrou em seu coração cultural e religioso. Em uma narrativa fascinante, o jovem Messias é levado a um templo-escola, onde escribas e sacerdotes estudavam textos milenares. Ali o menino surpreende os sábios egípcios ao decifrar hieróglifos e interpretar manuscritos que nem mesmo os mais eruditos conseguiam compreender plenamente. Um sacerdote idoso, reconhecendo algo extraordinário, na criança pergunta: "Quem te ensinou a ler nossos caracteres sagrados?" Ao que Jesus responde: "Ninguém me ensinou. Eu os conheço porque existiam antes que existisse a escrita." Este encontro entre a sabedoria divina encarnada e uma das mais antigas tradições de conhecimento humano simboliza um tema central da teologia cristã. O Logos, a palavra ou razão divina que criou o universo, agora caminhava entre suas criaturas, dialogando com as expressões humanas de busca pela verdade. Outra tradição sugere que Jesus visitou o famoso Serapeum de Alexandria, centro da sabedoria helenística, onde a Bíblia hebraica havia sido traduzida para o grego 3 séculos antes. Ali, o menino teria impressionado filósofos e matemáticos com insights que transcendiam qualquer educação formal. Essas narrativas, embora historicamente questionáveis, capturam uma verdade espiritual profunda para os primeiros cristãos. Em Jesus, todas as tradições de sabedoria humana encontravam tanto seu cumprimento quanto seu julgamento. O conhecimento que os egípcios e gregos buscavam através de séculos de estudo, Jesus possuía por natureza, sendo ele próprio a sabedoria de Deus encarnada. Entre os relatos mais tocantes dos evangelhos apócrifos estão aqueles que mostram o jovem Jesus usando seus poderes para aliviar o sofrimento. Uma história particularmente comovente no Evangelho Árabe da Infância descreve uma mulher com um filho leproso que, desesperada, procura Maria pedindo ajuda. A mãe de Jesus instrui a mulher a banhar seu filho com a água do banho do menino, Jesus. Ao fazê-lo, o leproso é instantaneamente curado, sua pele tornando-se como prata resplandecente. Este tipo de milagre, realizado quase indiretamente, através da água que havia tocado o corpo divino, prefigura a importância que os sacramentos e relíquias assumiriam na espiritualidade cristã posterior. Em outro episódio, um menino cujo corpo havia sido transformado em uma estátua de sal
evocando o destino da esposa de Ló na narrativa do Gênesis, é restaurado quando Jesus simplesmente passa por ele e o chama pelo nome. Há também relatos de curas de mordidas de serpentes, febres perigosas e até ressurreições. Um caso notável envolve um construtor que caiu de um andaime e morreu instantaneamente. O menino Jesus, testemunhando o acidente, simplesmente toca o homem e ordena: levante-se e continue seu trabalho. E assim acontece, para espanto da multidão. Esses milagres de compaixão revelam uma faceta fundamental do caráter de Jesus, que mais tarde dominaria os evangelhos canônicos. Mesmo como criança, ele é retratado usando seus poderes primordialmente para restaurar, curar e vivificar. Para os cristãos primitivos, essas histórias não eram apenas entretenimento piedoso, eram confirmações de que o mesmo Jesus que curou multidões em sua vida adulta já manifestava essa compaixão divina desde seus primeiros anos. A misericórdia não era algo que ele desenvolveu ou aprendeu, era intrínseca à sua natureza, presente desde o início de sua jornada humana. Impressionante, não é? Se esse milagre tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer estas histórias esquecidas. Os evangelhos apócrifos da infância pintam um retrato extraordinário da relação entre o jovem Jesus e o mundo natural. Como filho do Criador, o menino é mostrado em comunhão perfeita com toda a criação, que reconhece e responde à sua divindade de maneiras maravilhosas. Em uma das histórias mais encantadoras, quando a Sagrada Família viajava pelo deserto, em sua fuga para o Egito, Jesus ordena a uma palmeira que se curve para oferecer seus frutos à mãe faminta. Após Maria saciar sua fome, a árvore permanece inclinada até que Jesus a abençoa. Ergue-te, palmeira, e sê companheira das árvores do paraíso. Como recompensa adicional, um de seus ramos é levado por um anjo para ser plantado no paraíso. Em outro relato vivido, quando a família atravessa territórios infestados por animais selvagens, leões e leopardos não apenas se abstêm de atacá-los, mas juntam-se à caravana, guiando-os através do deserto e brincando mansamente com o menino Jesus. Dragões emergem de cavernas para adorá-lo, e gazelas compartilham seu caminho. Esta harmonia edênica evoca tanto o Jardim do Éden quanto as profecias de Isaías sobre o reino messiânico onde o lobo habitará com o cordeiro. O menino Jesus é assim apresentado como aquele que já começa a restaurar a relação original e harmoniosa entre humanidade e natureza, rompida pela queda. Essas narrativas carregam uma profunda teologia da criação. O universo natural, não, é apenas cenário passivo para a história da salvação, mas participante ativo, que reconhece e celebra seu Criador encarnado. Em cada rio que se acalma para permitir a passagem segura da família, em cada árvore que oferece sombra, em cada animal que se curva em reverência, os evangelhos apócrifos nos convidam a ver um cosmos inteiro, reconhecendo o que muitos humanos não percebiam, que o artífice do universo agora caminhava entre sua obra, como criança humana. Em meio à exuberância fantástica dos relatos apócrifos, encontramos o único episódio da infância de Jesus que foi preservado nos evangelhos canônicos. Lucas 2, 41-52 narra como Jesus, aos 12 anos, acompanhou seus pais na peregrinação anual a Jerusalém para a Páscoa. Na viagem de retorno, Maria e José descobrem que o menino não está entre a caravana de parentes e conhecidos. Após 3 dias de busca angustiada, encontram-no no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. O texto bíblico observa que todos os que o ouviam estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Este relato, em sua sobriedade, contrasta fortemente com as narrativas mais extravagantes dos evangelhos apócrifos, mas preserva sua essência teológica central. Jesus possuía uma sabedoria que transcendia sua idade e educação formal. Quando
Maria, expressando a ansiedade de qualquer mãe, questiona: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos angustiados. A resposta de Jesus é profundamente reveladora. Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Estas palavras, as primeiras de Jesus registradas nos evangelhos, já sugerem sua consciência única de filiação divina. Os evangelhos apócrifos expandiram esta cena canônica com detalhes adicionais. Alguns manuscritos descrevem como o jovem Jesus não apenas respondia às perguntas dos doutores, mas explicava pontos obscuros da lei e dos profetas, revelava significados ocultos nos textos sagrados e interpretava passagens que haviam confundido os sábios por gerações. Onde os escribas viam apenas regras e tradições, Jesus enxergava o plano divino de redenção apontando para ele próprio. Este episódio, tanto em sua versão canônica quanto em suas elaborações apócrifas, oferece um vislumbre precioso do desenvolvimento do jovem Jesus, mostrando como, mesmo antes de seu ministério público, ele já demonstrava uma relação única com as Escrituras e uma compreensão profunda de sua própria identidade e missão divina. Quando folheamos as páginas desses evangelhos apócrifos, com suas histórias vibrantes e milagres extravagantes, uma pergunta inevitável surge: por que esses textos não foram incluídos na Bíblia? A resposta revela muito sobre como o cristianismo primitivo definiu sua identidade e seu entendimento sobre Jesus. No turbulento período entre os séculos II e IV, enquanto a Igreja ainda formava sua autocompreensão em meio a perseguições e debates internos, critérios rigorosos foram estabelecidos para determinar quais textos seriam considerados autorizados ou canônicos. O primeiro e mais importante critério era a origem apostólica. Textos deveriam ter sido escritos por apóstolos ou seus associados diretos. Os evangelhos da infância, surgidos muitas décadas após os eventos que pretendiam narrar, careciam dessa conexão direta com testemunhas oculares. Além disso, seu conteúdo frequentemente contradizia os evangelhos já amplamente aceitos. Quando o evangelho da infância de Tomé retrata Jesus amaldiçoando crianças que o ofendem, isso conflita drasticamente com o Jesus que disse: Deixai vir a mim as criancinhas. Outro aspecto crucial era a recepção comunitária. Textos sagrados precisavam ser reconhecidos e utilizados amplamente pelas comunidades cristãs em sua liturgia e ensino. Os evangelhos apócrifos, embora populares em certas regiões, nunca alcançaram a aceitação universal dos 4 evangelhos canônicos. Finalmente, havia preocupações teológicas. Muitos desses textos continham elementos que pareciam comprometer a plena humanidade de Jesus, quando ele demonstrava a onisciência desde bebê, ou sua perfeita divindade, quando praticava magia ou vinganças. Líderes como Irineu de Lyon e Orígenes alertavam que esses textos, apesar de conterem algumas verdades, misturavam-nas com elementos duvidosos e potencialmente heréticos. A decisão de excluí-los do cânon não foi uma censura ou conspiração sombria, como algumas teorias modernas sugerem, mas um processo gradual de discernimento comunitário sobre quais textos verdadeiramente preservavam a essência da fé apostólica. No entanto, mesmo rejeitados como autoridade doutrinal, esses evangelhos continuaram a circular, influenciando profundamente a arte, a devoção popular e a compreensão cristã sobre Jesus ao longo dos séculos. Embora excluídos do cânon bíblico, os evangelhos apócrifos da infância deixaram uma marca indelével na cultura cristã que perdura até hoje. Se você já contemplou um presépio natalino ou admirou pinturas renascentistas da Sagrada Família, provavelmente testemunhou a influência desses textos não canônicos sem sequer perceber. O boi e o jumento que tradicionalmente acompanham o nascimento de Jesus não são mencionados nos evangelhos de Mateus ou Lucas. Sua presença deriva do evangelho do pseudo-Mateus, que afirma que esses animais reconheceram e adoraram o menino divino.
A imagem de Jesus criando pássaros de barro e dando-lhes vida, tão frequente na arte bizantina e medieval, vem diretamente do Evangelho da infância de Tomé. A própria concepção de Maria como sempre virgem foi amplamente influenciada pelo Proto-Evangelho de Tiago, que descreve detalhadamente sua vida desde antes do nascimento até após o parto de Jesus. Este texto estabeleceu muitos elementos do culto mariano que seriam incorporados pela tradição católica e ortodoxa, incluindo a ideia de sua apresentação ao templo quando criança e seu suposto voto perpétuo de virgindade. Os irmãos de Jesus mencionados nos evangelhos canônicos são reinterpretados como filhos de um casamento anterior de José, um idoso viúvo, imagem que explica por que José é frequentemente retratado na arte como um homem muito mais velho que Maria. Na literatura medieval, histórias dos evangelhos apócrifos alimentaram peças teatrais, poemas e canções populares. Dante alude a eles em sua Divina Comédia, e os ciclos de mistérios medievais incorporavam livremente elementos desses textos. Mesmo hoje, filmes e novelas sobre a vida de Jesus frequentemente recorrem a detalhes dessas fontes apócrifas para preencher as lacunas da narrativa canônica. Este fenômeno ilustra uma verdade fundamental sobre como tradições religiosas evoluem. Textos podem ser excluídos do cânon oficial, mas as histórias poderosas que contêm continuam a moldar a imaginação dos fiéis através de outras vias, arte, folclore, devoção popular, demonstrando que o impacto cultural desses evangelhos esquecidos é, ironicamente, inesquecível. Chegamos ao final desta jornada pelos misteriosos evangelhos apócrifos da infância, uma pergunta permanece: o que essas antigas histórias têm a nos dizer hoje? Em um mundo tão distante do contexto em que foram escritas, esses textos continuam a exercer um fascínio peculiar, convidando-nos a refletir não apenas sobre quem foi Jesus, mas sobre quem somos nós como buscadores de significado espiritual. Talvez o primeiro ensinamento seja uma lição de humildade interpretativa. A existência desses textos nos lembra que o cristianismo nunca foi um bloco monolítico de crenças, mas um mosaico vibrante de tradições e interpretações. Algumas preservadas, outras esquecidas, todas tentando capturar o mistério inesgotável do divino. Esses evangelhos nos mostram como as primeiras comunidades cristãs lutavam com questões que ainda nos intrigam. Como o divino e o humano se entrelaçam. Como Deus se manifesta no mundo. Como conciliar o transcendente com o cotidiano. Em suas histórias fantásticas e por vezes desconcertantes, vemos o esforço genuíno de pessoas de fé para expressar verdades que transcendem a linguagem literal. Quando lemos sobre Jesus estendendo uma tábua de madeira ou ressuscitando pássaros de barro, não estamos necessariamente diante de relatos históricos, mas de poderosas metáforas sobre renovação e transfiguração espiritual. Para os crentes contemporâneos, esses textos oferecem um convite a reconhecer a riqueza da tradição, além dos limites do cânon, a valorizar as expressões populares da fé e a encontrar beleza mesmo nas margens da ortodoxia. Para os céticos e historiadores, proporcionam uma janela fascinante para o processo pelo qual tradições religiosas se formam, negociam suas fronteiras e desenvolvem suas identidades. E para todos nós, independentemente de nossas convicções, esses evangelhos esquecidos nos lembram da profunda necessidade humana de preencher os silêncios, de iluminar as lacunas de nossas histórias sagradas e de encontrar, mesmo nos anos ocultos de um menino de Nazaré, reflexos de nossas próprias buscas por significado e transcendência. Quando fechamos as páginas desses textos antigos, talvez sua mensagem mais relevante seja simplesmente esta: o mistério divino sempre transborda. Qualquer tentativa de contê-lo em palavras fixas ou dogmas rígidos. Os evangelhos apócrifos, com toda sua exuberância imaginativa, nos recordam que a jornada espiritual é feita tanto de perguntas
quanto de respostas, tanto de exploração quanto de certeza. Eles nos convidam a manter viva a curiosidade sobre o divino e a reconhecer que, às vezes, é justamente nas margens do oficialmente aceito que encontramos vislumbres surpreendentes da verdade. Afinal, como diria o próprio Jesus adulto, ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Uma lembrança de que a revelação divina sempre contém dimensões inexploradas, esperando por corações e mentes abertos o suficiente para recebê-las. Se estas histórias misteriosas mudaram sua visão sobre Jesus, compartilhe este vídeo com alguém que também apreciaria estas revelações. Deixe seu comentário contando qual destas histórias mais impressionou você. Este foi apenas o começo de nossa exploração dos textos proibidos da cristandade. Se você quer mais conteúdos revelando os mistérios esquecidos da fé, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueça de comentar qual outro tema bíblico misterioso você gostaria que eu explorasse no próximo vídeo.